Olá pessoal, hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre fuso horários, tá? Antes da gente partir para exercícios, para ver como isso é cobrado normalmente aí nos processos seletivos, vamos recordar um pouquinho da teoria. Na verdade, fuso horário, pessoal, nada mais é do que um sistema padronizado de horas que foi pensado, que foi articulado ao longo do século XIX, inicialmente pela Inglaterra, para administrar suas grandes áreas imperiais, mundo afora, África, Ásia, e que acabou sendo mundialmente adotado, pelo menos pela maior parte dos países à época, no final do século XIX, a partir de 1884, com uma conferência conhecida como Conferência do Meridiano. Na verdade, pessoal, o Sistema Internacional de Fusos, ele está apresentado aqui, ó, certo? É esse amontoado de faixas, que na verdade são um total de 24 faixas, porque cada uma delas alude a uma hora do dia, período de rotação da Terra, e cada qual com 15 graus de extensão longitudinal. Então, na verdade, você tem lá, são 24 faixas com 15 graus de extensão longitudinal, cada uma equivalente a uma hora inteira. Moçada, na verdade, vem daí a ideia de 15 graus. Eu pego 360 graus, que é a medida da circunferência terrestre, e faço o cálculo de quanto tempo é gasto para girar isso de uma vez. Então, na verdade, eu estou falando de 24 horas aproximadas. Daí, cada faixa corresponder a uma hora distinta. Tá? Bom, cada faixa de fuso dessa, que tem em tese 15 graus de extensão longitudinal, por que eu digo em tese? Porque você já nota aí que existem faixas tortuosas, que vão se adequando, se adaptando de acordo com os interesses de cada país. Lembre-se, isso é uma convenção. E a convenção o país adota da maneira que ele achar melhor, mais adequada aos seus interesses. O Brasil mesmo, recentemente, passou por mudanças no fuso horário. Chegou a ter 3 fusos, agora retornou a 4 fusos. Daqui a pouquinho a gente comenta melhor sobre isso. Mas só para te lembrar, cada faixa de fuso dessa tem um meridiano central. Esse meridiano central, na verdade, é o meridiano de referência para esse fuso. Sendo que essa faixa cinza aqui do centro, é o meridiano de referência, é o fuso de referência para todos os outros. É o fuso que tem como meridiano central o meridiano de Greenwich. A hora solar em Greenwich define a hora legal do fuso. E assim, todas as áreas dentro da mesma faixa de fuso terão a mesma hora legal, mas nem sempre terão a mesma hora solar. Só para lembrar, a hora solar é dada pela posição que o Sol ocupa em seu movimento aparente. Saindo do leste, indo para o oeste, o Sol vai percorrer uma certa trajetória, um arco, para quem está nas regiões aí intertropicais isso é mais explícito, é mais nítido, E na posição que ele ocupa nesse arco, você demarca a hora solar ou hora verdadeira, tá? Ao mesmo tempo, ao longo desse percurso, ao longo desse seu deslocamento aparente, o Sol ao alcançar a sua posição na metade exata dessa trajetória, a gente diz que é meio-dia solar. Então, usa-se a hora solar em Greenwich para definir a hora legal no fuso zero, no fuso de referência, e a partir deste, os fusos a leste estarão adiantados, os fusos a oeste estarão atrasados. Beleza? Necessariamente, pessoal, quando a gente imagina esse tipo de constatação, de definição, nós também temos isso para o Brasil. Dá uma olhada aqui, o Brasil, na verdade, hoje são 4 faixas de fuso. Como eu disse, entre 2008 e 2013 eram apenas 3 faixas. Voltou-se a ter 4 faixas já no final de 2013, tá? Independente disso, são 4 faixas ocidentais, ou seja, todas a oeste de Greenwich, portanto, todas atrasadas em relação a Greenwich. A primeira faixa de fuso brasileira, lembra aí para mim, é a -2 UTC, certo? Que é a faixa que corresponde às ilhas oceânicas, olha aqui, beleza? Ao mesmo tempo, a faixa amarelada é a faixa do fuso oficial do Brasil, do horário oficial do Brasil, que é o fuso -3, que corresponde ao horário de Brasília. Então, de novo, hora solar, definida pela posição do Sol em sua trajetória aparente ao longo do dia em cada faixa de longitude, eu tenho uma hora solar distinta. Hora legal é a hora padrão do fuso. Então, qualquer área dentro da mesma faixa de fuso terá a mesma hora marcada no relógio, mas não necessariamente terá a mesma hora solar, tá certo? Já que isso depende da posição do Sol naquela localidade. Isso vai mudar de lugar para lugar, de longitude para longitude. E a hora oficial, seria o horário oficial, na verdade normalmente o horário da capital do país, da cidade importante que serve de referência. Tudo bem? Bom, aí o terceiro fuso brasileiro é o fuso -4, é o -4 UTC, e o -5 UTC está ali do lado.
tá certo? Que é o nosso quarto fuso horário, beleza? Bom, nesse caso, feitas essas rememorizações, vamos entender como é que isso é cobrado normalmente? Dá uma olhada nessa questão aqui, ó, certo? Essa questão do Cefet de Minas, tá? A delegação da Austrália embarcou no aeroporto de Sydney, localizado no fuso 135 leste, no dia 24 de julho, domingo, rumo ao Rio de Janeiro, fuso 45 graus oeste. Então, a primeira coisa a observar, estão em hemisférios opostos, percebeu? Origem e destino em hemisférios opostos. Como é que eu faço então numa situação como essa? Somo as longitudes, certo? Se estivesse no mesmo hemisfério, o que faria? Na verdade, eu subtrairia as longitudes, não é? Necessariamente então, moçada, quando eu imagino essa composição do exercício, o voo decolou às 12h30 e fez uma conexão de 1h40 em Santiago, no Chile, de modo que a viagem teve uma duração total de 18 horas e 35 minutos. Bom, o avião chegou ao aeroporto do Rio de Janeiro do dia. Bom, nesse caso então, os termos que completam as lacunas são respectivamente. Vamos lá, vamos tentar resolver? Dá uma olhada aqui, ó. Montei aqui para você uma estrutura de resposta. Primeiro, embarque na Austrália, 135 leste, do dia 24 às 12h30. Estou extraindo os dados do problema, né? Que nem se fosse um problema de exatas mesmo. Olha lá. Destino, Rio de Janeiro, 45 oeste. Estão em hemisférios distintos, opostos, leste e oeste, então eu somo as longitudes, tá? E eu quero saber o dia e a hora de chegada no Rio de Janeiro. Bom, tempo total de deslocamento, 18 horas e 35 minutos. Isso porque ele já somou aqui dentro aquele período de parada, né? De conexão do voo, tá? Então, na verdade, se ele não fizesse esse cálculo para mim, não me fornecesse a hora total de deslocamento, ele diz isso no enunciado, o tempo total, né? Eu deveria somar os períodos de deslocamento para chegar no resultado, tá certo? O tempo total de deslocamento. Bom, nesse caso, estão em hemisférios opostos, ó. Eu somo a distância longitudinal entre os pontos é de 180 graus, beleza? Encontrei a distância longitudinal, o que eu faço? Divido por 15. Pego a distância longitudinal, divido por 15 e com isso eu encontro a diferença horária entre os pontos. Logo, o Rio de Janeiro, que está a oeste, está 12 horas atrasado em relação à Austrália. Beleza? Então, na verdade, a Austrália ela estará adiantada em relação ao Rio, ao passo que o Rio de Janeiro, por estar a oeste da minha origem, acabará ficando atrasado 12 horas. Nesse caso, pessoal, eram 12h30, horário de saída lá da Austrália. Que horas eram, então, 12 horas antes no Rio de Janeiro? Era 00h30 do mesmo dia. Eu retrocedi 12 horas. Então, eram 00h30 no momento em que o avião saiu da Austrália. Mas isso era no Rio de Janeiro, 00h30 no Rio de Janeiro, tá? No dia 24. Bom, se era esse horário, que horas ele vai chegar no Rio? Basta pegar esse horário encontrado e somar o tempo de deslocamento, que são 18 horas e 35 minutos, não é isso? Então, somando o tempo de viagem, 18 horas e 35, que o problema me forneceu, a chegada ao Rio será às 9h05 do dia 24 de julho. Tá? Não tem segredo, basta ficar atento com os termos do enunciado, extrair os dados adequadamente e, com isso, poder aí executar os raciocínios mais adequados, né? Bom, nesse caso, vamos fazer um outro exercício só para a gente entender isso aqui um pouquinho melhor. Vamos pegar o exercício aqui da Estadual de Londrina agora, tá? Às 16h30 em Pequim, capital da China, localizada nas coordenadas 39 graus e 50 minutos norte e 116 graus e 20 leste, para que me serve a latitude nessa hora? Para nada. A latitude nesse momento não serve para nada, tá bom? Na verdade, eu tenho aqui um cálculo de fuso horário e o que me importa aqui são as longitudes, beleza? Bom, em uma reunião de empresários foi tomada a decisão de instalar uma filial de uma indústria em Londrina, no Paraná, que tem como coordenadas 23 graus e 18 minutos sul, de novo você ignora, não vai fazer diferença, e 51 graus e 10 minutos oeste. 2 horas após o término da reunião, a decisão foi comunicada para o representante da indústria em Londrina. Beleza, nesse caso, a que horas em Londrina o representante recebeu o comunicado? Apresente o desenvolvimento dos cálculos. Na prática, pessoal, quando eu imagino aqui, eu tenho uma situação semelhante à anterior. Eu tenho dois pontos em hemisférios diferentes. Qual que é a recomendação? O que o raciocínio inicial do fuso me diz? Para eu encontrar a distância longitudinal e a partir dessa diferença horária, eu preciso somar as longitudes. Repito, se estivesse na mesma faixa, no mesmo hemisfério, nós teríamos o quê? Que subtrair essas longitudes. Tá certo? Estando em hemisférios distintos, nós temos que somar as longitudes.
Então o resultado seria 167,30. E esse problema veio para cá por conta disso. Era um problema que vai trabalhar com números quebrados, com valores quebrados. Tá? Nesse caso, 67,5 graus ou 167 graus e 30 minutos é a distância longitudinal, certo? Eu somei porque as localidades estavam em hemisférios diferentes, por isso eu somei, tá? Nesse caso, moçada, eu vou pegar esse valor de 167,30 e vou dividir por 15. O resultado disso é de 11,16 horas, o que dá mais ou menos aí um sexto de hora, né? 11 horas mais um sexto de hora. E isso, na verdade, corresponderia ao perto de 10 minutos, 11 minutos, algo por aí, né? Então seriam 11 horas e 10 minutos de diferença. Mas lembre-se, eu estou trabalhando com fuso horário. E sendo com fuso horário, eu trabalho com horas inteiras. Então 11,16, 11 horas de diferença. 11,8, 12 horas de diferença. Tudo bem? A depender do valor que você encontra, você ou arredonda para mais ou para menos, seguindo aquela velha lógica de sempre, né? Acima de 11,5 eu arredondo para 12, abaixo eu arredondo para 11, certo? E se bater a dúvida, você joga isso no mapinha de fusos, lembrando que começa em 0 até 7,5 para leste, 0 a 7,5 para oeste. Esse é o fuso de referência. E depois você vai acrescentando 15 graus em cada hemisfério, gerando assim os limites teóricos dos fusos. Tudo bem? Posiciona lá os pontos e vê em quais fusos cada um está. Beleza? Bom, nesse caso, eu já tenho a diferença horária. O que eu faço agora? Eu entendo que essa diferença horária, Londrina está atrasada, porque Londrina está a oeste. Eu quero saber o horário em Londrina. E como Londrina está a oeste, ela está atrasada em relação a Pequim. Então, são 11 horas atrasados, a menos. Logo, quando em Pequim eram 16h30, em Londrina eram o quê? 5h30 da manhã do mesmo dia. 16h30 menos 11. Tá? Bom, sabendo disso, 5h30 é o horário que os empresários recebem a informação em Londrina? Não. 5h30 é o horário em Londrina quando a decisão foi tomada em Pequim. Só que os caras aguardaram 2 horas. Lembra do problema? Aguardaram 2 horas para dar a notícia. Então eu tenho como se fosse um tempo de deslocamento. Dessa forma, às 5h30, mais as 2 horas, que é o tempo de espera para dar a notícia, 7 horas e 30 minutos foi o horário que foi definido ali, dada a informação aos empresários brasileiros do estado do Paraná. Certo, moçada? Eu espero que isso te ajude a entender melhor essa questão de fuso horários, tá bom? Foi um prazer e até a próxima.